Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gleison e este é o seu podcast da Reviver. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 10 do Evangelho escrito por João. Eu quero começar introduzindo uma história a respeito de um programa humorístico de televisão que preparou uma pegadinha numa escola de ensino médio. Alguns membros da equipe do programa apresentaram seus melhores alunos da escola como consultores vocacionais em visita à escola para orientá-los sobre a carreira mais apropriada a cada um, com base em testes e entrevistas que, para os alunos, pareciam autênticos. Uma câmera escondida mostrava um rapaz aguardando com ansiedade os resultados dos testes. Por certo, o consultor lhe diria que era apto para ser reitor de uma universidade, presidente de um banco ou, quem sabe, cientista e pesquisador. Mas o consultor tinha uma outra coisa em mente. Com uma expressão tragicômica no rosto, o rapaz ouviu aquele profissional lhe dizer: "Pois bem, depois de avaliar os seus testes e entrevistas, encontramos a carreira ideal para você, pastor de ovelhas." O aluno não sabia se ria ou se chorava. Afinal, quem em perfeito juízo sonharia em ser pastor? O que levaria alguém a dedicar a vida a uma porção de ovelhas que sequer tem a capacidade de encontrar o caminho de volta para casa? João 10 enfatiza imagens de ovelhas, apriscos e pastores. Sem dúvida, constitui um retrato das regiões rurais do Oriente, mas tem muito a nos ensinar hoje, mesmo em nosso mundo urbano e industrializado. Paulo usa imagem parecida ao admoestar os líderes espirituais da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, no verso 28. As verdades associadas ao pastor e às suas ovelhas podem ser encontradas ao longo de toda a Bíblia e continuam sendo relevantes para nós hoje. Os símbolos usados por Jesus ajudam a entender quem ele é e o que deseja que façamos. Talvez a maneira mais fácil de abordar este capítulo, um tanto complexo, do Evangelho de João, seja observar as 3 declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo. A primeira delas: "Eu sou a porta." O sermão desenvolveu-se a partir do confronto de Jesus com líderes judeus, depois da expulsão do mendigo, em João capítulo 9. Jesus lhe falara de modo sucinto sobre a luz e as trevas, mas aqui muda para a imagem do pastor e de suas ovelhas. Isto porque, para os judeus, o pastor representava qualquer tipo de líder, tanto político quanto espiritual. Consideravam pastores o rei e os profetas. Israel tinha o privilégio de ser o povo e o rebanho de Deus. Salmo 100, no verso 3. Esse contexto fica mais claro com a leitura de Isaías 56, 9 e 12, também de Jeremias 23, do verso 1 ao 4, e de Ezequiel no capítulo 34 e de Zacarias no capítulo 11. Jesus começou o seu sermão com uma ilustração conhecida, que todos os seus ouvintes compreenderiam. O aprisco normalmente era um cercado feito de pedras com uma abertura. Durante a noite, o pastor ou um porteiro guardava o rebanho de dentro do aprisco, deitando-se nessa abertura e servindo de porta. Era comum colocar rebanhos no mesmo aprisco. Pela manhã, cada pastor chamava suas ovelhas e, desse modo, os rebanhos eram separados. Cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor. O verdadeiro pastor entra no aprisco pela porta e é reconhecido pelo porteiro. Os ladrões e salteadores não podiam passar pela porta. Portanto, precisavam saltar o muro e entrar furtivamente no aprisco. Mesmo que conseguissem entrar, as ovelhas não o seguiriam, pois só obedeciam à voz do seu próprio pastor. Os falsos profetas não têm como conduzir as ovelhas, de modo que são obrigados a carregá-las. Fica claro que os ouvintes não entenderam o que Jesus disse, nem o propósito de suas palavras. O termo traduzido por parábola significa um ditado obscuro, um provérbio. Os ensinamentos de Jesus em João 10 não são como as parábolas registradas nos outros evangelhos. Jesus deu essa lição quando o mendigo foi expulso da sinagoga, e os falsos pastores não se importam com esse homem. Antes, o maltrataram e o rejeitaram, mas Jesus, o pastor, foi procurá-lo e levá-lo para o seu aprisco. Infelizmente, João 10:1 é usado com frequência para ensinar que o aprisco é o céu e que não há outra forma de entrar senão por meio de Cristo. Trata-se de um ensinamento verdadeiro. Atos capítulo 4, verso 12
reafirma essa verdade, mas que não tem como base esse versículo. Jesus deixou claro que o aprisco é a nação de Israel. João capítulo 10, no verso 16. Os gentios são as outras ovelhas que não fazem parte do aprisco de Israel. Quando Jesus veio ao povo de Israel, ele o fez conforme as escrituras indicaram. Todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por ele. Se falar verdadeiramente da palavra de Deus, as ovelhas ouvirão a sua voz e não terão medo de segui-lo. Pastor autêntico ama as ovelhas e cuida delas. Uma vez que o povo não entendeu essa linguagem simbólica, Jesus acrescentou uma aplicação à sua ilustração. Em duas ocasiões ele disse: "Eu sou a porta." Ele é a porta do aprisco. Permite que as ovelhas saiam do aprisco, a religião judaica, e entrem no rebanho. Os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga, mas Jesus o conduziu do judaísmo para o rebanho de Deus. No entanto, o pastor não se atém a conduzir as ovelhas para fora, ele também as conduz para dentro do rebanho. Elas se tornam parte de um só rebanho, não aprisco. A igreja de Cristo, ela é a porta da salvação. João capítulo 10, verso 9. Os que creem nele entrarão no rebanho do Senhor e têm o privilégio maravilhoso de sair para encontrar pastos verdejantes. Quando nos lembramos de que o pastor fazia o papel de porta no aprisco, essa imagem torna-se extremamente real. Uma vez que a porta, Jesus livra os pecadores da escravidão e os conduz à liberdade. Eles são salvos. O verbo salvar significa livrar de perigo e entregar em segurança. Era usado para designar a condição de uma pessoa que se recuperara de uma enfermidade grave, passara por uma tempestade, sobrevivera a uma guerra ou fora absolvida num tribunal. Alguns pregadores de hoje querem se livrar de termos antiquados como salvação, mas Jesus disse que se alguém entrasse por ele, seria salvo. Jesus referia-se principalmente aos líderes religiosos daquela época. João capítulo 10, verso 8. Sem condenar todos os profetas ou servos de Deus que haviam ministrado antes dele, ao declarar que todos são, e não que eram, ladrões e salteadores, Jesus deixa claro que tem em mente os líderes religiosos do seu tempo. Não eram verdadeiros pastores, nem tinham a aprovação de Deus para o seu ministério. Não amavam as ovelhas, antes as exploravam e abusavam delas. O mendigo foi um excelente exemplo do que os ladrões e salteadores eram capazes de fazer. O relato dos evangelhos deixa claro que os líderes religiosos estavam interessados apenas em garantir os próprios interesses e em se proteger. Os fariseus eram gananciosos e se aproveitavam até de viúvas necessitadas, como está escrito em Marcos capítulo 12, no verso 40. Transformaram o templo de Deus em um covil de salteadores e tramaram a morte de Jesus para que Roma não lhes tirasse os privilégios. O verdadeiro pastor veio salvar as ovelhas, mas os falsos pastores aproveitam-se delas. Por trás desses falsos pastores está o ladrão, provavelmente uma referência a Satanás em João capítulo 10, verso 10. O ladrão deseja tirar as ovelhas do aprisco, matá-las e destruí-las. Porém, como veremos mais adiante, as ovelhas estão seguras nas mãos do pastor e do Pai. Ao passar pela porta, recebemos vida e somos salvos. Ao entrar no rebanho e sair para a pastagem, desfrutamos vida abundante nos pastos verdejantes do Senhor. Suas ovelhas desfrutam plenitude e liberdade. Jesus não apenas deu sua vida por nós, mas também dá a sua vida para nós a cada dia. A ênfase dessa sessão é a porta. Em seguida, Jesus fala do pastor e faz outra declaração. Mas esse papo fica para o nosso próximo episódio do podcast da Reviver. Tenha um ótimo dia e que Deus abençoe você.